Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, nós veremos a função do sumo sacerdote. O autor aos Hebreus ele vai falar sobre as qualificações para ser um sumo sacerdote e vai trazer o exemplo de Arão, que foi o primeiro a servir no ofício de sumo sacerdote. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. O sumo sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. O sumo sacerdote é um homem escolhido e separado por Deus para interceder pelo pecado do povo diante de Deus. O sacerdote teria que estar pronto para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O pecado é aquilo que separa as pessoas de Deus, e a função do sacerdote é ser um mediador sacerdotal entre Deus e os homens. Versículo 2. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sumo sacerdote deve ser compassivo, misericordioso, ele deve suportar cada pessoa de acordo com a sua ignorância, fraqueza e circunstâncias. Ele deve estar pronto para compadecer. O sumo sacerdote lida com pessoas feridas, machucadas, que estão aprisionadas na culpa do pecado. É por isso que o sumo sacerdote deve ser compassivo e não severo, ou impaciente, ou indiferente à vida moral e espiritual das pessoas. O sumo sacerdote, ele deve ser compassivo, porque ele representa pessoas que são iguais a ele, que é rodeado de fraqueza. Ele não pode ser servo, impaciente, indiferente com as pessoas. Se ele conhecesse a si mesmo, ele não agiria dessa forma, porque ele é tão pecador como os outros, sendo que todos precisamos da graça de Deus. Versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. O sumo sacerdote não é melhor e nem mais santo que o povo. Ele é rodeado das mesmas fraquezas. O sumo sacerdote é tão carente da graça de Deus como o povo. O sumo sacerdote tinha que oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Quando um pastor ele ministrava um sermão corrigindo o pecado na vida do povo, ele deve lembrar que ele mesmo é sujeito às mesmas fraquezas. Por isso é que todo ministro do Evangelho deve entender que a palavra ministrada antes de ser para o povo é para si mesmo. E todas as vezes que for corrigir uma pessoa em pecado, ele deve exercer misericórdia na disciplina. É isso que diz lá em Gálatas capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Nenhum homem escolhe para si esta honra de ser sumo sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é escolhido para ser sumo sacerdote. Assim como Arão foi escolhido por Deus, na obra de Deus não existe voluntariado, mas sim chamado. O próprio Jesus foi constituído e determinado pelo Pai como sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ninguém pode exercer uma função que não foi chamado
e vocacionado por Deus. Muitas pessoas hoje são levantadas no ministério por homens, sem a vocação e sem o chamado de Deus para exercer a função que lhe deram. Essas pessoas, quando não aguentam a responsabilidade do ministério, elas se desviam. Outras até permanecem exercendo a função ministerial, que não foram chamadas, porém usam de legalismo e de autoritarismo para ferir pessoas no ministério.